Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que é fé evangélica? Não é fé dos evangélicos, é a fé da boa nova. Fé evangélica é fé da boa nova. O que é a boa nova? A boa nova é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Essa é a boa nova. Deus, através de Jesus, Ele aproximou o mundo inteiro. E aqui o apóstolo Paulo está exortando: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho, da boa nova de Cristo, da maneira que Cristo viveu, da maneira que Cristo é, da maneira que Cristo se comporta, da maneira que Cristo nos ensinou através do seu Evangelho. Estais firmes em um só Espírito, porque na verdade há um só Espírito, há uma só fé, há um só batismo, há um só pastor, um só Senhor. Assim como estejam também em uma só alma, lutando juntos pelo Evangelho, lutando junto para viver de um modo digno no Evangelho, naquilo que vocês têm aprendido do Evangelho. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pelos aqueles que se opõem, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós de salvação. E isto parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente o crerdes nele, de ter sofrimentos, de ter dificuldades. E quem não tem dificuldade aqui durante a vida? Pois tendes o mesmo combate que vistes em nós, e ainda agora ouvis. Olha o que ele começa a dizer aqui no capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, exortação, consolação, comunhão no Espírito, afetos e misericórdias entranhados, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, que penseis de acordo com o Evangelho, que penseis em um só Espírito, em uma só alma, lutando junto, vivendo acima de tudo, na dignidade do que Cristo nos ensinou. Sejais unidos de alma, tenhais o mesmo amor, tendo o mesmo sentimento. Nada você faça por partidarismo. O que é ser partidário? É fazer parte de A, ou de B, ou de C, ou de grupos. O Evangelho é um só. Nada faça por partidarismo, mas faça pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito do próprio Evangelho, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não tenha uma vida de egoísmo, mas se preocupe com a outra pessoa. Não pense só em você, pense no outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, qual o seu procedimento? Se esvaziou, assumindo
a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, amados, olha só o que ele vai nos ensinar aqui, a respeito do desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É Ele, a obra dele. É Ele quem realiza o seu querer e o seu realizar segundo a sua boa vontade. Faça tudo o que você tiver que fazer sem murmurações, contendas. Faça tudo sem contendas. Faça tudo sem tumulto, sem discórdia, sem gritaria, sem bateção de boca, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É incrível, né? Como a palavra a gente vai lendo, e ela vai só se abrindo, sem muito falar, sem muito explicar, tá? O conteúdo explícito, para que a gente aprenda e viva esses conceitos, preservando a palavra da vida. Qual é a palavra da vida? A palavra do Evangelho, a boa nova. Jesus é o próprio Evangelho, Jesus é a própria palavra, Ele é o Verbo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Como é que eu faço para não correr inutilmente e nem correr atrás do vento? Eu tenho que viver a vida do Evangelho, a vida de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos daqueles da falsa circuncisão, porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que temos a marca do Espírito de Jesus em nós. Essa é a verdadeira circuncisão, é você ter o Espírito de Jesus marcado no seu interior pelo Espírito de Cristo. Você vive a vida de Cristo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Pensa num camarada religioso, esse Paulo aqui, o apóstolo Paulo que escreve esse texto. Se alguém poderia confiar no seu braço, na sua força, na lei, nas obras, era ele. Mas ele diz aqui algo interessante. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, eu considerei por perda, por causa de Cristo. Assim deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Paulo queria conhecer a Cristo e conheceu a Cristo por revelação. E ele teve experiências com Cristo.
E ele realmente teve o entendimento do que é o Evangelho, do que é o Evangelho de Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Tem uma versão que diz ali que é esterco, refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça baseada na fé, para poder o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, conformando-me, sendo conforme, sendo igual a ele em sua morte, para que de algum modo eu alcance a ressurreição dentre os mortos e tenha de fato a vida eterna. Não que eu já tenha recebido e obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas coisas que diante de mim estão, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E todos, pois que sois perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo também, Deus vos esclarecerá. Todavia, ande de acordo com o que você tem alcançado. Então, tudo isso que nós lemos aqui fala da vida comum que nós temos no Evangelho. Nós devemos viver, que nós devemos proceder, a maneira que nós devemos caminhar e como nós vamos proceder diante das circunstâncias da vida e da existência. Elas se apresentam para nós todos os dias, de uma forma ou de outra, nos relacionamentos humanos, nas intempéries da vida, nas dificuldades, nas desavenças, nas contendas, nos relacionamentos. Enfim, a vida diária que eu e você temos que ter tem que ser a vida do Evangelho, a vida de Cristo, tendo o mesmo sentimento, tendo o mesmo espírito, pensando da mesma forma. Há uma forma de ser, há uma forma de pensar. E Jesus deixa isso bem claro nos Evangelhos, no seu procedimento, na sua maneira de ser. E aqui o apóstolo Paulo reforça isso. Que você esteja firme, que você esteja vivendo acima de tudo que você enfrenta no dia a dia, viva de um modo digno, que seja firme no seu espírito, numa mesma alma, progredindo na fé, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo. É isso que o Evangelho nos ensina. Que Cristo, como exemplo, ele se submeteu à servidão. Ele era Deus, se esvaziou da sua forma de Deus para viver nessa existência como servo, ensinando que o homem pode viver de uma forma digna. Jesus, naquilo que ele sofreu, ele é poderoso para socorrer aqueles que sofrem. Naquilo que nós vivemos e experimentamos e temos essas experiências da vida, nós também teremos autoridade para ultrapassar essas dificuldades. Desenvolva a sua salvação, sabendo que Deus é que realiza em nós, em mim, em você, tanto o seu querer quanto o seu realizar. Confiando na graça de Deus, confiando no amor de Deus, sendo irrepreensíveis, sendo filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrompida e corrupta. Você sendo uma luz no meio das trevas. Ser cristão é ser luz. Ser de Jesus, ter o Espírito de Jesus é ser luz onde você está. Onde as pessoas olham para você e você é uma luz. A luz sempre indica o caminho. As pessoas vão procurar quem tem luz.
porque estão com os olhos fechados, estão em trevas. Onde é que tem luz? Eu vou procurar. Essa pessoa é uma luz, essa pessoa tem algo de bom para me oferecer. É assim que é o Evangelho. Que você seja um luzeiro no mundo, você resplandeça como luzeiros no mundo. Preserve a palavra do Evangelho, a palavra da vida. Progrida na fé, avance. Tenha cuidado dos maus obreiros, dos cães, daqueles que tentam colocar a religiosidade em cima de você. Não é por religiosidade, mas é por graça. Assim como Paulo disse aqui, eu tenho tudo como perda na sublimidade do conhecimento de Cristo. Considero as coisas como refúgio para ser achado em Cristo. Não aquele que tem justiça própria, mas a justiça baseada na fé, quando você crê, recebe o Evangelho. E a palavra de ânimo para nós, deixar o que ficou para trás e avançar. Avançar para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Tenhamos esse mesmo sentimento. Não pense de outro modo, porque Cristo pode iluminar sua mente